Olá, bom dia, a turma do nono ano. Seja todos bem-vindos a mais uma aula de gênero, leitura e análise. E hoje nós vamos estar, primeiramente, agradecendo a Deus, né, por mais um dia de vida, dia de saúde. E hoje nós vamos começar a nossa leitura na página 21 do nosso paralelo didático. Diz Carlos Lamarcas e Carlos Marighella. Aí tem aqui. Tido como o inimigo número 1 da ditadura militar, o baiano Carlos Marighella teve uma vida agitada até ser morto pela repressão de 1969. Nascido em Salvador, na Bahia, em 1911, era filho de um italiano e uma negra descendentes de escravo. Altos, de bom preparo físico, notabilizou-se pela coragem e audácia, mas também pelo talento literário, escrevendo livros desde teoria revolucionária à poesia. Em 1936, abandonou os estudos superiores para virar militante profissional ao perceber tal a convicção que apresentava no ideal socialista. Preso durante a ditadura getulista do Estado Novo, é libertado em 1945 com anistia. Já militantes famosos e defensor das causas populares, acaba eleito deputado em 1946, perdendo o mandato no ano seguinte, em virtude da decretação da ilegalidade do PCB. Com tantos outros militantes comunistas, passa a ter a vida clandestina, embora continue a atuar no meio sindical. Com o golpe de 1964, entra em atrito com o PCB. Não aceita a posição do partido em recusar a luta armada, como forma de derrubar a ditadura e levar o país para o socialismo. Após o contrato com Cuba, a Fundação e a Ação Libertadora Nacional, grupo guerrilheiros responsável por várias operações, a mais famosa delas, o sequestro do embaixador americano no Brasil, Charles Elbrick, em 1969. A partir daí, a repressão da ditadura intensificou-se com prisão, a tortura e o assassinato de vários militantes. Marighella acaba sendo assassinado a bala em 1969 em São Paulo, numa ação policial comandada pelo famoso delegado Sérgio Parônios. Contudo, continuou na ativa até ser aniquilada em 1972 com a morte de vários de seus líderes e militantes. Os outros, igualmente, atanazou os militares. Era Carlos Lamarca, carioca, nascido em 1937. Desde jovem fez carreira militar, chegando à patente do capitão. Era excelente atirador e chegou a fazer parte das tropas de paz da ONU mandada à Palestina nos anos de 1960. Já simpatizantes da causa socialista, mantinha contato com agrupamentos revolucionários como a Vanguarda Popular Revolucionária. Em 1969, desertou o exército, levando de um quartel várias armas e munições, numa ação que irritou profundamente os militantes. Afinal, era um capitão das forças armadas que passava para o lado inimigo. Tornou-se mesmo uma questão de honra para os militantes eliminar Lamarca. Uma das mais famosas da VPR foi o assalto ao cofre do ex-governo paulista Adhemar de Barros, famoso pela crise roubo do mais fácil. Com o crescimento do cerco por parte da ditadura, Lamarca declarou-se para os sertões da Bahia, onde em 1970
1971, após após dramática fuga, foi fuzilado pelos agentes de repressão. E agora nós vamos estar falando um pouco sobre Castelo Branco. Assumido em 15 de abril de 1964, Castelo Branco fez um governo mais vacilante do que o realmente brando. Acabou conveniente com vários árbitros e não conseguiu deter o crescimento da linha dura e dos defensores da ditadura pura e simples. Evidência do autoritarismo foi a criação, em julho de 1974, do Serviço Nacional de Informações, que teve como principal liderador o primeiro chefe general Galber de Couto e Silva, outro importante líder do grupo da Soborno. O SNI tinha como meta coletar e analisar informações úteis à segurança nacional. Na prática, tornou-se um órgão de espionagem poderoso, vigiando a todos com seus agentes infiltrados na sociedade. Durante a ditadura, havia um clima de medo entre as pessoas de cair nas mãos do SNI, ser perseguido, preso, torturado e eliminado. Ninguém falava o que pensava abertamente, desconfiava-se de qualquer pessoa estranha e havia pavor dos dedos duros, gente que denunciava ou falsificava denúncias contra os subversivos, anos depois tentando se justificar. Galber disse que criaria um monstro. Passando os momentos iniciais de euforia pelo triunfo da Revolução, a nova administração tratou de realizar as reformas para mudar o Brasil. Para resolver a questão rural, Castelo fez ele aprovar o Estatuto da Terra, que encaminhava a reforma agrária e promovida pela política agrária. A lei nunca saiu do papel. Ao contrário, não houve reforma agrária. Continuou-se a perseguir os sindicalistas rurais e estimulou-se o grande agronegócio em detrimento dos pequenos proprietários. Na política internacional, o Brasil alinhou-se completamente com os Estados Unidos, os quais, não por acaso, foram os primeiros a reconhecer o golpe de 64. Exemplos desses alinhamentos foi o envio de tropas brasileiras à República Dinamarca, apoiando um golpe e uma invasão militar ali realizada pelos Estados Unidos da intenção de derrubar um governo da esquerda. Internamente, o importante Ministério do Planejamento do governo foi entregue ao civil conservador Roberto Campos, que, ao lado do ministro da Fazenda, o Brasil também civil Otávio Gouveia de Bulhões dirigia-se à economia nos anos iniciais da ditadura. Para tanto, lançou-se o Plano de Ação Econômica do governo, que tinha entre suas metas o controle da inflação, tida como o principal obstáculo ao crescimento brasileiro. As causas da inflação foram apontadas como sendo os gastos do governo, déficit público, o excesso de crédito para o setor privado e o aumento de salário. Assim, para controlar seus déficits, o governo tratou de cortar os gastos públicos, ou seja, investir menos em saúde, educação e etc., e aumentar as tarifas das empresas públicas e os impostos, mexendo, pois, no bolso da população. Criou-se ainda a correção monetária para tarifas públicas, ou seja, os tributos pagos com atraso teriam valores corridos pela inflação. A oferta de empréstimo do governo para a empresa privada foi igualmente encarecida e dificultada. Com isso, muitas empresas começaram a passar por dificuldade, algumas fechando e gerando mais desemprego. Foi, porém, no campo salarial que o governo agiu mais duramente. Os salários passaram a ser achatados, isto é, tiveram seu valor real reduzido, pois só eram reajustados uma vez por ano e em vez inferiores da inflação. Os trabalhadores perderam o direito de estabilidade após 10 anos no mesmo emprego.
o que foi substituído pelo Fundo de Garantia de Serviço, que é o famoso FGTS. Ficou mais fácil para o patrão demitir os empregados, que, sabendo que poderiam ser demitidos a qualquer momento, eram obrigados a aceitar a baixa remuneração. Lembramos que os sindicatos mais combatidos estavam fechados ou sob intervenção do governo e não podiam reagir àquelas medidas. Os sindicalistas mais radicais haviam sido afastados, perseguidos ou mesmo presos. Greves eram proibidas. Por outro lado, ao popular, o governo criou muitos benefícios para o investimento estrangeiro, facilitando as remessas de lucro para o exterior, de que as empresas multinacionais passavam a investir em peso no Brasil. O governo dos Estados Unidos e o Fundo Monetário Internacional emprestaram muito dinheiro à ditadura brasileira para o objetivo que desejava o PAEG. Foi um sucesso, pois a inflação começou a baixar a partir de 1966, embora o custo lá elevado para o conjunto da sociedade, provocando descontentamento mesmo entre aqueles que haviam apoiado o golpe de 1964. Bem, gente, nós podemos estar vendo aí que não é de agora, mas já vem assim bastante tempo que o Brasil ele investiu, quando aperta mesmo, o que ele investe, ele procura mesmo investir, diminuir os investimentos na saúde e na educação. Triste, né? Pois são duas áreas essenciais para todo mundo. E o que foi que ele fez? Ele investia neles, diminuiu o investimento neles e também na hora de aumentar o salário do trabalhador. O que ele fez? Eles fizeram foi aumentar as inflações, ou seja, os impostos. Não está tão diferente do nosso dia a dia que nós estamos vivendo, não. Nós estamos aí com a crise, né, de saúde, aí está bastante precária, tem muito o que desejar. E também na nossa educação, temos a educação, precisamos de uma educação que nos valorize mais. E assim, como já vem de várias épocas, de vários anos, ele vai só passando de geração para geração essa crise. E esperamos em Deus que possamos estar vencendo essa, tanto da saúde quanto da educação, e que o Brasil venha a melhorar, pois o Brasil ele possui a matéria-prima, porém ele vende a matéria-prima para os países fora e compra o produto. A matéria-prima ele vende mais barato e compra o produto mais caro, né? Por isso nós pagamos os preços tão altos pelos equipamentos. Mas vocês tenham todos um bom dia, uma ótima aula, uma ótima leitura e até a próxima aula.